Bom, pessoal, esse aqui é o nosso trabalho de sistema de som 5.1. E para a gente entender como funciona o 5.1, a gente precisa entender o que é som mono e estéreo. Então eu trouxe aqui um programa multipista que a gente usa para gravação em estúdio mesmo, mixagem, masterização, tudo. E eu fiz uma gravação aqui de 17 faixas de áudio, 17 instrumentos, né, para a gente fazer uma mixagem em estéreo. Para a gente fazer isso, a gente precisa gravar os sons em mono, através de microfone ou cabo mesmo. E aqui a gente vai decidir o espaço, a posição desses sons no espaço sonoro para a gente ter uma sonorização estéreo. Bom, então a primeira coisa que a gente vai ver é a diferença das ondas sonoras. Eu tenho aqui, por exemplo, essa onda sonora aqui, ela é uma onda mona, ela só tem uma frequência aqui no meio, então isso é uma guitarra, ela está entrando uma frequência só, e a onda sonora em estéreo é essa aqui, que ela já vai ter dois canais, o canal da esquerda e o canal da direita. Então esse aqui já está dividido já com espaço sonoro em estéreo. Então a gente vai trabalhar todas as outras aqui para ficar em estéreo. Bom, eu tenho aqui um grupo, esse grupo marrom aqui é a bateria. Eu tenho aqui uma gravação de 8 peças de bateria, então a gente vai fazer a divisão dela. A primeira peça que eu tenho aqui é o bumbo, que é essa peça aqui para quem não conhece. Essa aqui. Esse é um bumbo. E a divisão de caixas a gente faz por esse controle aqui que se chama pan. Aqui eu decido aonde eu quero que a peça, que a linha, a track, né, fique em relação ao sistema sonoro. Se eu jogar ele totalmente para a direita, eu vou ter o bumbo só na direita. A esquerda é a mesma coisa. Ou você pode deixar um pouco mais alto para a esquerda, não totalmente, mas saindo um pouco também no canal da direita, enfim. Eu vou deixar ele no meio. Aqui eu tenho uma caixa, eu vou deixar também a caixa no meio. E a próxima peça que eu tenho aqui é um chimbal. O chimbal é essa aqui, para quem não conhece. O chimbal eu vou deixar para minha esquerda, como se eu estivesse sentado tocando bateria mesmo. Tem gente que gosta de fazer mixagem como se estivesse ouvindo baterista, de frente para a bateria. Eu gosto de deixar como se eu estivesse sentado tocando mesmo. Então eu vou deixar aqui em 60%, vou baixar um pouco. Então bumbo, caixa e bateria vai ser assim. Aqui já tem uma sonorização em estéreo. Só por causa dessa mexida aqui no chimbal já está em estéreo. O prato eu vou fazer o contrário, vou deixar para a direita para preencher o espaço, né, que eu tenho no meio. Aqui tá para a esquerda, aqui tá para a direita o prato. Então vai ser isso aqui. E eu tenho aqui também 3 tons. Os tons eu vou fazer o mesmo esquema, como se eu estivesse tocando mesmo. Então, esse primeiro tom aqui é um pouco mais agudo. Eu vou deixar ele para minha esquerda. O tom do meio vai ficar no meio mesmo. O terceiro eu vou deixar para minha direita. E eu tenho um surdo aqui, um tambor, que eu vou deixar mais para a direita do que o tom 3. Então, essas 4 peças vão soar assim. Passando mesmo pelo sistema, né, de som. O próximo instrumento que eu tenho aqui é um contrabaixo, que é esse aqui. O baixo eu preciso que ele seja ouvido também em todo o sistema sonoro. Então eu vou deixar ele no meio, porque ele vai dar o peso junto com o bumbo. E a próxima gravação que eu tenho aqui é das guitarras. A guitarra eu tenho 2 faixas. Eu toquei a mesma coisa, a mesma sequência de notas. Então a primeira é essa aqui. A segunda é a mesma coisa, só mudei o amplificador. Amplificador mais médio agudo, usado pela banda Pantera lá, o guitarrista. Então eu posso soltar essas 2 guitarras juntas aqui. Como é a mesma nota, não vai causar tanta estranheza.
Só que eu quero dar um efeito estéreo nela, então eu vou jogar uma 100% em R para direita e outra 100% para esquerda. Então eu vou ter a guitarra em estéreo, vai soar assim. Bom, a guitarra está pronta. Eu tenho aqui também um violão. Esse violão aqui, eu joguei uma equalização bem aguda nele, tirei o grave e tudo, porque eu queria que ele soasse assim, que ele brilhasse mais. Então eu vou jogar ele totalmente para a minha esquerda. E eu tenho o mesmo violão aqui que eu toquei de novo, com uma equalização com um pouquinho mais de grave. E eu vou deixar ele no meio mesmo para fazer apoio pro bumbo e pro baixo, para não faltar nada de harmonia no meio. Os dois vão soar assim. Agora eu tenho aqui um piano. O meu tem um piano elétrico que ele tem uma saída R e uma saída L. E a minha placa de som tem uma entrada R e uma entrada L. Então eu já consegui fazer com que o som entrasse em estéreo, né? Plugando dois cabos mono. Então eu consegui aqui um som entrando na esquerda e um som entrando na direita. Então o piano já está em estéreo. Eu tenho um órgão aqui que é a mesma coisa, do mesmo piano, então o sistema de gravação foi o mesmo. Então aqui já está em estéreo. E para finalizar aqui a guitarra que faz um solo, faz um riffzinho. Então eu gravei a guitarra aqui. Eu coloquei um efeitinho de eco nela, que é o delay. Esse delay ele faz um ping-pong, ele fica jogando o som da guitarra, o eco da guitarra pro alto-falante da direita, pro alto-falante da esquerda. Ele fica fazendo um ping-pong. Então, para não perder esse som estéreo, eu salvei essa onda aqui em estéreo. Porque se eu salvasse em mono, ele ia perder esse efeito de jogar do alto-falante pro outro. O som do eco ia ficar só no meio. Então eu já salvei aqui em estéreo, então eu tenho a onda já com essa definição. Essa aqui eu vou excluir, porque é a mesma, só que aqui está em estéreo. Então fica assim. Um pouquinho desafinado, mas tudo bem. Bom, então aqui eu já tenho toda a divisão da minha música. Eu vou soltar ela aqui e a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui um controle geral, que é como se fosse uma mesa de som mesmo para controlar tudo que está gravado. E aqui eu tenho um botão que ele pode transformar o som em estéreo. Na verdade é o seguinte, esse canal aqui ele vai reproduzir todos esses aqui juntos. Então se eu abaixar o volume aqui, eu vou estar baixando de todos de uma vez. E aqui eu tenho um controle do estéreo e do mono. Então eu posso fazer com que toda a divisão que eu fiz aqui em estéreo, eu perca essa definição se eu clicar no botão mono. Então vamos ouvir. Eu vou clicando no botão mono para vocês verem a diferença. Bom, então essa é a diferença do mono e do estéreo. Quando eu aciono a saída para soar em mono, eu tenho todos os instrumentos ali no meio, né? Então eles ficam brigando ali para ter um espaço. Eu só vou ter só vou saber diferenciar um piano de um violão se eu aumentar mais o piano ou aumentar mais o violão. O que tiver mais alto eu vou ter uma definição melhor. Em estéreo não, eu posso mexer na frequência mesmo, num equalizador ou mesmo aqui no pan, e definir
para onde vai meu violão, para onde vai o piano, então eu consigo ouvir os dois com clareza. É a mesma coisa do bumbo com o baixo, eu consigo ter mais clareza mexendo nas frequências. No som mono vai estar tudo ali embolado no meio, então vai ser um som mais sujo. Essa é a diferença do som mono e do som estéreo.